a Ti para dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é tudo em nossas vidas. Deus, nós somos pó e cinza, mas o Senhor Jesus é tudo em nossas vidas. Eu apresento a Ti cada lar, eu apresento a Ti a cada casamento, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família, cada criança. Senhor, entra de uma maneira especial em cada família nessa noite. Receba, Pai, os louvores. Receba, Senhor, as palavras nessa noite, Deus, e venha falar com cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, amém. E que te louvou o cumprimento dos maiores capazes do Senhor, amém. Quem está feliz nessa noite de estar aqui, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem algo para dizer essa noite também. O Senhor está muito feliz de ter você nessa noite, amém. Que você possa entoar conosco canções de adoração, canções que o Espírito Santo de Deus possa nos alegrar também nessa noite, amém. Que seja adoração sincera, uma adoração pura. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Venha tocar-nos nessa noite, porque queremos ser tocados, queremos ser impactados. Presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real, ela é real aqui neste lugar. Sua presença é real, ela é real aqui neste lugar. Então adoro.
Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. Então adorarei. Adorarei. Então me louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Aleluia, amém. Porque junto com os querubins cantamos Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, amém. Que você possa continuar adorando a Ele nessa noite. Comece a dizer o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Obrigado, Deus maravilhoso, somos gratos por Ti. Receba toda a nossa adoração, porque ela é verdadeira, Pai. Sabemos que nós somos falhos, não somos merecedores nem de estarmos aqui, mas a Tua graça nos alcançou, Pai, porque nós somos, ó Pai querido, Teus filhos amados. Santo, santo nome do Senhor Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. O preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Não importa o preço, Pai. O perfume derramado, a tua presença vale mais, amém? Nós quebramos nosso vaso nessa noite e dizemos: Santo, Espírito Santo de Deus, venha fluir em nossos meios. Te damos liberdade, Pai. Faz o que bem queres sobre nossas vidas. Sabemos que somos, Pai, ser humanos, que nós temos inúmeros defeitos, mas estamos aqui, Deus, e dizer que nós reconhecemos e nós queremos nessa noite sentir mais e mais de Ti. Oh, aleluia, Jesus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
destino é até transbordar, amém? Glória a Deus. Salve a igreja, queridos, com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Capítulo 19. Verso 6, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Todos acharam? Evangelho de Mateus fica lá no último livro, né, irmãos? Vamos lá, queridos. Primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamentário. Todos acharam? Eric, vê junto com o Arthurzinho aí, meu filho, ó. Vocês dois, faz a leitura conjunta. Isso. Queridos, Mateus 19, verso 6. A minha está um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma coisa, tá? Nos diz assim: sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Queridos, vamos repetir a parte B desse versículo. Todos juntos, irmãos, só a parte B. Em nome do Senhor, vamos lá. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Vamos orar? Já pode levar as criancinhas, por favor, tá bom? Pai querido, queremos aqui, meu Deus, te louvar. Queremos aqui, Pai, te agradecer. Que o Senhor possa usar, meu Deus, de uma forma poderosa nessa noite o pastor William, seja com ele. Queremos também, ó Pai, te apresentar cada dizimista, cada ofertante nesse momento. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Que o Senhor continue abrindo grandes portas, ó Deus, para o teu povo. E aqui, ó Deus, nós pedimos a Ti a Tua bênção, em nome de Jesus. Queria pedir ao nosso irmão Edmar, já pode recolher o dízimo das ofertas, tá bom? Nós já iremos passar aqui para o pastor William, em nome do Senhor Jesus. Pode, assim que o pastor, pode vir já, por favor. A gente vai ganhar tempo, queridos. Vamos receber aqui o pastor William, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, por ele, novamente, vamos. Estenda suas mãos. Pai querido, apresentamos a Ti, Pai, o Teu Filho. Usa ele, Pai, nessa noite, como canal, como instrumento do Senhor em nossas vidas. E que o Senhor possa falar com a Tua igreja, Pai, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Fica à vontade, tá, pastor William? Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, boa noite. Os irmãos podem se assentar. Amém. Não, tá bom, tá ótimo. Nem precisa de microfone, precisa? Tá gravando? Tá transmitindo também? Aí precisa. Amém. Eu tinha escolhido o texto de Gênesis, mas o pastor foi lá em Mateus, então... Nada, o de Mateus está melhor. Eu não sei se vocês já conhecem essa versão aqui, ó, a Bíblia, a Mensagem. Alguém já viu? É uma linguagem contemporânea.
A linguagem contemporânea é a de hoje, como eu falo com você aqui. Então, aqui, na linguagem contemporânea, o mesmo texto diz assim, ó: por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la, separando-os. Viu que interessante a linguagem? Bom, meus irmãos, a minha esposa não pôde vir hoje, ela está trabalhando. Ela trabalha feriado, final de semana. Ela ensina a costurar. A gente tem uma escola presencial lá na nossa casa, que agora a gente não mora mais lá, porque é tudo escola. E ela ensina no YouTube também. E ela tem um curso online que a gente vende pela Hotmart. É uma plataforma que vende e já entrega o curso. Então, ela está sempre com trabalho. Aí, hoje, ela tinha que fazer umas coisas lá, e eu ainda trouxe o iPad dela. Ela teve que ficar fazendo lá no celular, porque o computador é muito grande, o notebook, para trazer. Nós temos 34 anos de casados. Casei muito novinho. Casei com 19 anos. Aí, 2 meses depois, eu completei 20. E ela é 1 ano mais nova. Então, os nossos filhos, a mais velha já tem 33 anos. Depois dela teria 32. Agora ela não tem mais tempo para ela, né? Não existe mais tempo. Ela está tocando flauta transversal lá diante do trono do Senhor, lá, de verdade, né? Aí a outra tem 29, quase 30, e o mais novo tem 24 anos, o Eliezer. Então, nós temos aí um tempinho de estrada como casado, né? Dá para dar uns conselhos? Amém, graças a Deus. Irmãos, eu coloquei a blusa porque eu estava bem de frente ali do ar-condicionado. E eu peguei uma chuva ontem. Eu estava arrumando. A gente está morando agora numa chácara. Aí rompeu lá uma água, meu Deus do céu, eu tive que ir para a chuva. Sem capa, não dava para segurar o guarda-chuva e trabalhar. Aí peguei a chuva lá. Tive que tomar um Tilenol Sinus. Aí hoje tomei de novo antes de vir para o culto. Aí estou assim meio... O Tilenol Sinus deixa a gente meio zonzo. Um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos louvar ao Senhor, ouvir o que Ele tem para dizer para nós, né? Todos os dias Deus fala com a gente. O problema é que a gente não está disponível todos os dias para ouvi-lo, não é verdade? O que é a oração? A oração é a nossa resposta para Deus. Ele já falou com a gente, aí a nossa resposta é a oração. Deus não precisa de oração, correto? Ele não precisa de nada. Ele não precisa de mim, ou que eu o adore. Ele não precisa do planeta Terra. Ele não precisa do universo. Ele é o que ele é sem ter nada disso. Antes de ele criar isso, ele já é Deus. Então, ele não precisa de nós para nada. E eu descobri uma coisa, depois que eu comecei a trabalhar voluntariamente para o Ministério Portas Abertas. Eu descobri que ele não precisa de nós para evangelizar. E aí? O que a gente precisa fazer então? Ele não precisa, não quer dizer que ele não queira que a gente faça, mas ele não precisa. Eu vou contar a última parte aqui do estudo, eu chamo de estudo, né? Porque para casais, para família, não é aquela pregação e
leva o povo a adorar e a gritar, não, né? Eu gosto de pregação tranquila. É mais um estudo do que uma pregação. Então, eu reservei a última parte aqui do estudo, um testemunho de um senhor, lá de um dos países da Ásia Central, e é sobre a família dele. Ele é um cristão perseguido. E vocês vão, ao final, saber por que Deus não precisa da gente para evangelizar. Eu vou falar sobre a família dele, mas na pessoa dele, a gente vai saber que Deus não precisa da gente para evangelizar. É chato ouvir isso, né? Quando eu fiquei sabendo que Deus não precisa, aí eu me senti assim um pouco inútil. Deus eterno, o que é isso? Mas Ele quer que a gente arregace as mangas e trabalhe. Não é assim não, né? Vamos lá para a palavra. Você já se perguntou por que a Bíblia não mostra detalhes do relacionamento dos casais bíblicos? Ela mostra histórias que aparecem, tipo a história de Abraão, falar que Sara era sua irmã, e ele não estava mentindo, né? Porque ela era meia-irmã, mas ele disse aquilo para se livrar da morte. Mas ela não dá detalhes sobre o dia a dia do casal. Por exemplo, a Bíblia não conta nenhuma discussão entre Abraão e Sara ficou, vamos aqui conjecturar, né? Vai lá, Abraão brigou com Sara, aí ficaram 2 meses sem se falar. Não tem nada para você aqui, Abraão, nem adianta me procurar que eu estou de recesso, estou de greve. A Bíblia fala isso? Não, a Bíblia não conta. Você já se perguntou por que não tem detalhes também sobre os casais lá do Novo Testamento? Por que a Bíblia só fala que a sogra de Pedro estava com dor de cabeça? Jesus entrou lá, ela curou ela foi fazer comida para eles. Fala da mulher de Pedro? Não fala. Fala como Pedro tratava a sua esposa? Não fala, não dá detalhes. Não dá detalhes do relacionamento de José e Maria. Só tem, lógico, o que a gente precisa saber. E, claro, não é coisa tão pequena também, não é? Porque se a gente vivesse na cultura judaica, aí de repente você está noivo, a noiva prometida para você, e ela aparece grávida. Para nós aqui, sei lá, talvez o noivo fala assim, você engravidou de outra pessoa, toma seu rumo e eu vou orar para Deus me dar outra, né? Mas lá não é assim não. Você sabia que lá ela podia ser morta? E ele tinha que consentir na morte dela? Por ela ter aparecido grávida? Ele é que tinha que levar ela para fora da casa e começar o apedrejamento. Então, assim, não mostra detalhes do relacionamento do dia a dia, mas mostra esses detalhes maiores, né? Eu acho que são maiores. E se eu te falar que Adão nem tinha a opção de deixar Eva? Você já se perguntou por que Adão não deu um perdido em Eva? Não é verdade? Eu penso muito quando eu estou lendo a palavra, eu fico vagueando, eu vou lá para o lugar. Eu chego lá perto de Adão e fico olhando ele assim, Adão, tu não vai fazer nada. A mulher chegou e falou, eu comi lá da fruta. Sei lá, se eu fosse Adão, eu ia falar, te vira. Vai pedir perdão para Deus, eu não vou comer.
Eu vou ficar aqui no jardim, na vida boa. Quero nem saber. Vou ficar aqui, porque eles provavelmente já tinham filhos. Não é isso? Aí tem um monte de teorias de que eles não tinham, ou que tinha, e quando eles pecaram e foram expulsos, Deus tomou para si os filhos, porque eles não podiam ficar santos no meio lá de um povo que agora não ia ser mais santo. Por aí vai, né? Mas vamos esquecer isso. Mas você não já se perguntou por que Adão não tratou diferente a sua esposa? Eu achei muito interessante um texto que eu li, nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito, nunca. Nesse tempo todo de crente, eu nasci no lar evangélico. 54 anos de idade, 54 anos de crente. Nunca tinha ouvido texto do irmão falando lá assim, que na concepção dele, Adão pecou conscientemente porque ele não queria deixar a sua esposa ser expulsa do jardim e viver sozinha, porque haveriam animais agora selvagens. Como que ela ia se virar se ele é que ia produzir na terra, ele é que ia plantar? Como que essa mulher frágil iria se virar num mundo selvagem? Então ele deve ter pensado muito, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê no nosso tempo. Não é isso? Eu leio o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, sei lá, em 10 minutos, 20 minutos. Mas e o tempo que passou entre Deus ter falado, entre eles terem comido, Deus ter falado que não podia, e depois eles terem comido, e depois entre eles terem comido e Deus ter aparecido novamente? Não fala, a Bíblia não dá detalhes. Pode ter passado muito tempo e ele pode ter meditado bastante, pensado muito e tomado a sua decisão. Eu não vou deixar a minha esposa, que eu amo, ser expulsa sozinha. Como que ela vai viver lá fora? É muito interessante, né? Pode ter sido, a gente não sabe. Porque é estranho, não é não? Adão saber que não podia e Eva trazer, ele conhecia. Quando ela vinha andando em direção dele, ele já deve ter olhado na mão dela lá. Aí é por minha conta, tá? Mulher, o que é isso aí? Tu pegou, mas tu não comeu não, né? O Adão comi. Terrível, né? Mas vamos seguir. Pois é. Agora vamos falar da opção dele. Será que ele teria a opção de se divorciar de Eva? Deus chegou, pronto, começou a conversar com eles e tal. Aí Adão chegaria e falaria assim: Deus, eu quero o divórcio. Castiga ela e eu vou ficar aqui no jardim, então eu quero o divórcio. Não tinha essa opção lá. E agora eu vou te dizer, contemporaneamente, não tem essa opção hoje também. Por quê? Deus continua o mesmo. Nós é que mudamos, mas Ele é Deus do mesmo jeito. E Ele continua não dando essa opção para o homem de se divorciar. Tanto é que Jesus, quando foi perguntado, Ele falou que não tinha essa opção. Que Deus, talvez naquela vontade permissiva de tanto perturbarem ele, aí Moisés vem, conversa, porque Moisés brigava com Deus, né? Tipo, sentava assim de frente para Deus e
questionava e tal, né? Oh, quem dera a gente fosse assim, hein? Tão íntimo de Deus. Bater um papo assim com Deus, igual Moisés. É terrível, né? Tem as benesses, mas tem também os ônus. Foi muito cobrado. Mas que é bom né? Ter uma comunhão assim com Deus. Pois é, Jesus falou, Moisés deu a carta de divórcio, por quê? Porque senão os maridos iam matar as mulheres para dizer que tinham uma razão, não é isso? Senhor, minha mulher morreu. Tu matou ela, né? Para poder casar com outra. Então, Moisés deu a carta de divórcio para isso, para proteção das mulheres da época. Não foi porque ele perguntou para Deus e Deus falou, não, Moisés, pode ir lá dar essa opção. Não foi isso. Então, até hoje não tem essa opção. Se Deus não dá essa opção para nós, outra pergunta agora para você ir pensando aí. Por que ele não dá orientações gerais para todo casal? Sei lá, por que ele não deixou uma Bíblia à parte só para os casais com orientação, talvez orientações gerais e minuciosas, para cada um de nós sabermos como tratar o cônjuge e não ter nenhum problema? Essa é fácil de responder, né? O homem só era perfeito lá no Éden. Depois que ele saiu, já era, né? Não tem perfeição. Então, não tem manual que dê conta de orientar o homem. E não adianta também que se tivesse o manual, ele ia ler, ela ia ler e não ia seguir. Não ia seguir. Porque, olha só, no começo da história, logo uns 400 anos depois, a humanidade toda está corrompida, Deus tem que matar todo mundo, salvar só Noé. Ia adiantar algum manual? Será? Não ia. Vamos lá, amém. Estou igual o pastor da minha igreja, essa aqui foi a introdução. Amém. O meu primeiro tópico diz assim: Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Por que eu falei assim? Porque os machistas, aqueles que se acham o cara, não é? Ele vai falar assim, mulher, você tem que me obedecer, porque Pedro fala lá que a mulher tem que estar em submissão, porque Paulo também fala que a mulher tem que ficar calada, porque a Bíblia fala que você tem que me honrar, tem que me respeitar e tal, porque eu sou homem, eu fui criado primeiro. Depois é que Deus criou a mulher, do homem. Ele deu a primeira anestesia do planeta Terra, né? No homem, tirou a costela. Então, eu vim primeiro. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você vem depois. E menospreza a sua esposa, ou a trata sem dignidade. E é aí que Pedro está falando, que a gente precisa tratar a nossa esposa com dignidade. Por quê? Porque quando Deus deu aquela anestesia lá em Adão, ele não criou Eva assim como ele criou os animais do barro ou da palavra. Ele criou Eva igual em essência a Adão. A mulher não tem diferença. Inclusive, a palavra em hebraico, que significa Adão, ela só tem uma derivação para significar mulher. Tem até traduções da Bíblia que falam o mesmo nome. E Deus criou o homem com a palavra no hebraico significando humanidade.
e não o ser humano macho chamado Adão. E aí quando ele cria a mulher, fala assim, e Deus criou o homem de novo, e Deus criou a humanidade de novo. A mesma palavra, porque a mulher também é trina, é feita de espírito, alma e corpo. Ela tem inteligência igual ao homem e até mais, né? Tem uns pregadores aí que falam que a mulher que comanda tudo, porque o homem fala assim, eu sou o cabeça, e ela fala, e eu sou o pescoço. Eu te viro para onde eu quero. Não é isso? Já tinha ouvido essa? Então vamos lá. Deus não fez um ser inferior a Adão, mas ele fez no mesmo nível. Só que um pouquinho diferente, para quê? Para se completarem. Por isso que eu coloquei o título aqui, Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Porque o que falta no homem, a mulher completa, mas o que falta na mulher, o homem completa. Não é isso? Quem usa muito o sexto sentido, como diz o mundo aí? Não é a mulher? O homem tem? Eu já errei tanto, irmãos, porque desobedeci a orientação da minha esposa. Aí, quando acontecia, ela falava, eu não te disse? Por quê? Porque ela tem o sexto sentido. Ela sente. Igual nós, quando o nosso espírito nos avisa de alguma coisa, não estou falando do espírito de Deus, estou falando do espírito do homem. Do homem. Direto acontece isso comigo, não sei se acontece contigo. Direto. Eu vou a algum lugar e aí, quando eu estou saindo de lá, daquele lugar, o meu espírito lá dentro me diz assim, você esqueceu disso. E aí eu não dou ouvidos ao meu espírito. Quando eu chego em casa, aí eu noto que realmente aquela voz era do meu espírito me lembrando, me dizendo que estava faltando alguma coisa. Tipo num supermercado, você vai comprar e esquece. Você não estava com aquilo na cabeça de comprar, mas você passa pela gôndola, o teu espírito fala assim, ó, leva isso aí. E você fala, não, por que eu vou levar isso aí? Aí quando chega em casa, que você está lá, tranquilo, aí você vai trabalhar lá, vai fazer alguma coisa, e está faltando aquele objeto que você viu, né? Direto acontece. A mulher tem isso com relação a coisas mais sérias, com relação aos filhos, ao que vai acontecer, ou com relação ao esposo, alguma coisa séria. Então ela avisa, porque a mulher é mais assim com Deus, né? Ela ora bastante, ela talvez as que não trabalham fora, estão em casa na sua atividade do dia a dia, estão ali orando, falando com Deus. E quem fala muito com Deus, Deus fala muito com a pessoa. Então, por isso que a gente fala que a mulher tem o sexto sentido, porque ela tem uma comunhão maior, mais de perto. Então, ela vai avisando a gente, né? Então, o homem não tem isso aí. Aí a mulher completa. O homem tem força física, a mulher não tem. Então, o homem completa a mulher. E por aí vai, não é? Quem fez Casados para Sempre, aquele curso, né, que a gente ministra, deve lembrar, porque lá tem uma lição chamada papéis. Então, cada um tem o seu papel no casamento. O homem é provedor, o homem é o ministro dentro de casa, ele que ministra a palavra, ensina para a esposa, para os filhos. Então, ele é quem trabalha, ele é quem faz o trabalho pesado dentro de casa, fora de casa. E a mulher tem os seus papéis também, de ajudar na educação, de estar ali vigiando os filhos de perto, e por aí vai, né? Então, se você já fez o curso Casados para Sempre, você vai lembrar aí da parte dos papéis. Então, um foi feito para o outro.
e nenhum é superior ao outro. Só que como a mulher é mais frágil, e hoje as igrejas que instituíram as mulheres pastoras, eu não sou contra a mulher ser pastora, porém as igrejas estão tendo alguns problemas, porque a mulher, como o próprio apóstolo Pedro fala, ela é o vaso mais frágil. Ela não foi feita por Deus para estar em eminência, levando pancadas. Porque quem é líder, quem é pastor, quem é presidente de campo, quem trabalha no emprego de alta categoria, como tem umas mulheres por aí, né? Juízas e por aí mais, leva muita pancada. E em casa sofre. Então, tem pastoras aí que já deixaram de ser pastoras, eu conheço. Porque não suporta o peso do ministério. Mas, eu não sou contra. Tem mulheres pastoras e que conseguem. Lógico. Tem uma atividade muito grande das mulheres na Coreia do Sul. Eu li esse livro quando eu era solteiro, irmão, já tem 35, 36 anos, do pastor Paul Young-Soo. O título é Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Ali, ele fala que os grupos familiares só foram para frente por causa das mulheres. Elas se dispuseram. Ele fazia reunião de obreiros e dava o encargo ali dos obreiros, e os obreiros, homens, não estavam dando conta. Aí as mulheres começaram a se chegar, pastor, a gente pode ajudar, e ele reticente, porque naquela cultura oriental, a mulher não fazia nada, a mulher andava 2 passos atrás do homem, para você ter uma ideia. Deus precisou falar com ele em sonho para ele poder colocar as mulheres para trabalhar. Quando elas começaram a serem líderes de grupos familiares, os grupos familiares começaram a crescer. Ele tinha 600 membros na igreja dele, né? Depois que ele colocou as mulheres, subiu para 3 milhões de cristãos. Hoje eles têm em torno de 700 mil crentes só no templo central, lá em Ioído, que é a capital. Porque tem 2 capitais, né? Tem Seul e tem Ioído, que é adjacente. São 300 mil diáconos para servir a ceia nos dias lá, né? Então foi devido ao trabalho das mulheres, porque elas se dispuseram. É pesado? É. Mas Deus levanta as mulheres para trabalhar quando os homens não querem, não é? Por aí. Então, olha só. Deus fez a mulher para o homem e fez o homem para a mulher. O Senhor sempre quis que o casamento completasse tanto o homem quanto a mulher. Que o casamento lhes oferecesse tranquilidade e estabilidade. E como que a gente sabe disso? Porque assim que Deus fez o homem e a mulher, aí Deus foi passar as orientações, não é isso? Vamos lá, vou orientar vocês. Eu quero que vocês façam sexo. Foi isso que Deus falou, não foi não? Não era para se multiplicar? Tem como se multiplicar só ficando um de frente para o outro no pensamento? Não. Então eu quero que vocês se multipliquem e encham a terra. É sexo. E o sexo é uma das coisas que segura o casal, o casamento. E o que mais? Não é só o sexo, né? A relação sexual é muito importante. Mas também o companheirismo.
a autoridade de cada um dentro dos seus papéis. Mas em primeiro lugar estava o sexo. Tranquilo. Eu perguntei por Isvan, porque geralmente a gente fala para casais, mas num evento separado, né? Eu perguntei para ele, Irisvan, domingo, culto público, pode falar? Amém. Então vamos lá. Então, o sexo segura casamentos. Por que não? Por quê? Porque é prazeroso, além de você criar a sua família, né? De você ter os filhos. Os filhos só vêm porque o casal tem um relacionamento sexual. Mas o sexo é prazer também para o homem. E só tem um animal na terra que também tem prazer no sexo, né? Não sei por que Deus fez assim, mas o porco, ele também tem prazer no sexo. E só. É só o homem e o porco. Que interessante. Vamos lá, segundo tópico, irmãos. Escala de valores. Aqui começa a pegar para todos nós. A palavra, se ela não cortar para cá, ela não tem como cortar para lá, né? Então ela pega nós todos aqui, corta para cá, corta para lá. Vamos lá. Muita, mas muita gente mesmo não obedece à escala de valores do ser humano. E eu criei, não sei se alguém já criou essa escala de valores do casal. Eu criei a escala de valores para o casamento. Como que é a escala de valores para qualquer cristão? Em primeiro lugar está Deus, porque antes de eu existir, Deus existia. Então a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o senhorio sobre a minha vida. Então Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar está o quê? Na vida de todo ser humano salvo, cristão? O trabalho. Porque se ele não trabalhar, como diz a palavra, ele não come. Se ele não comer, ele morre. Então, em segundo lugar está o trabalho, porque a provisão te dá a provisão de alimento, de roupa, de teto e por aí vai. Em terceiro lugar, nessa escala está a família. E em quarto lugar está a igreja. Então, em terceiro lugar, a família. A família é mais importante do que a igreja. Sabe por quê? Porque se não tiver família, não tem igreja. E eu acho que os irmãos já estão cansados de ouvir alguém pregar aqui assim, não é? Se não tem família forte, não tem igreja forte, não é isso que pregam? Se não tem casal unido, não tem igreja unida. Mas é a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas ainda hoje, no século 21, não obedecem a essa escala. Dá prioridade para a igreja, em vez de priorizar a família. Pastor, o senhor está falando contra a direção da igreja, o pastor vai achar ruim. É a palavra de Deus que está falando. Ela não põe a escala num versículo bíblico, mas quando você lê a palavra, quando você entende a história de Deus com o homem, você entende que é assim. E a história de Deus com o homem só tem 3 fases. Quando Deus cria o homem, quando o homem se afasta de Deus, e quando Deus chama esse homem de novo para perto dele. Pronto, acabou. 3 fases, o relacionamento de Deus com o homem. E eu conheço família de pastor, já é falecido. A família é acabada, pense numa família acabada. De 10 filhos, se tiverem 5 ou 4 vivos, e 1 ou 2 na igreja, e não como obreiro,
E esse homem é super conhecido em Brasília. Se eu te falar o nome e você for pesquisar, o nome dele está nos anais da história das Assembleias de Deus aqui de Brasília. Não vou falar o nome. Mas ele não obedecia essa escala. Para ele, a igreja estava antes da família. E é só ele? Não, não mesmo. Conheço outro pastor que fez isso, e outro pastor que faz isso, que faz ainda. A esposa o traiu. Não estou falando o nome, né? Então não tem problema. Por causa dessa inversão. Porque não obedece à sequência da escala de valores do ser humano com Deus. E o penúltimo tópico aqui desse estudo, eu estou falando uma questão lá no livro de Cantares de Salomão, que ele cobra a gente nesse sentido. Então vamos lá. Aí eu fiz a escala de valores para o casal. Como que é isso? O casal aí é cônjuge, né? Marido e mulher. Escala de valores deles dois. Em primeiro lugar está quem? Deus. Porque Deus estava antes do casal, né? Ele existe antes de nós. Então Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem que vocês acham que deve estar na escala de valores de um casal? Deixa eu ouvir vocês. O que vocês acham? Querem chutar aí ou o bico do sapato está amassado? É. Exatamente. Depois vem o cônjuge. O cônjuge, viu como tu é importante? Rapaz. E viu também como você é importante? Aí, olha só, aí tudo bem, né? Segundo lugar. Em terceiro lugar, o que você acha? Tem que falar alto porque eu tenho problema de audição. Hã? Pode falar? Os filhos. O pastor está dando umas espetadas aí para você pensar, né? E em quarto lugar vem a igreja. Em quarto lugar. E aí tem casal que prioriza Deus e esquece da esposa, a esposa esquece do esposo. Prioriza, lógico, você tem que priorizar com relação à sua salvação. Mas com relação ao seu relacionamento conjugal, aí é um para o outro. Deus, lógico, né? O primeiro não tem nem como questionar. Sem Deus você não existiria. Agora tem obreiros que não tratam a esposa, igual Pedro fala, como vaso mais frágil. Nem trata a esposa, nem trata. Teve um colega meu que me contou, não sei se aconteceu isso aí na igreja dele, mas a esposa foi para o cabeleireiro antes de vir para a igreja, era uma festividade na igreja. E ela fez lá um trabalho no cabelo, né? E quando ela chegou, ele estava ainda recepcionando o pessoal que estava chegando. Aí quando ela desceu do carro, que veio andando em direção a ele falou assim: caramba, teu cabelo está parecendo um repolhão. Meu Deus. Que coisa, hein? Ele ficou quantos dias, hein, Irisvan? Na moita, né?
Jesus eterno. E tem casal que não prioriza os filhos, prioriza a igreja. Aí você pode falar assim, nada, não acontece isso não. Os obreiros de hoje sabem a escala de valores, sabem trabalhar. Deus orienta, Está aqui um exemplo. Quando eu dirigi a igreja aqui na 14B, é B ali? Na 14B, a gente aceitou dirigir a congregação porque a gente estava muito triste e íamos sair da igreja. A gente perdeu a nossa filha, ela tinha 20 anos de idade, estava para noivar. Então, assim, foi uma coisa muito triste, uma perda terrível, a igreja toda sentiu. Foi uma coisa muito pesada na igreja. Os cultos depois do sepultamento da minha filha eram funerais, não culto. E eu não era o pastor da igreja, era o pastor Acélio. Mas assim, a igreja sentiu muito, muito mesmo. E como ela tocava na orquestra da igreja, e aí a gente estava lá no culto, aí quando chamava a orquestra para tocar, minha esposa saía chorando, ia lá para fora, não aguentava. Quando chamava o conjunto da mocidade para cantar, ela começava a chorar ali, daqui a pouco saía, não suportava. Então a gente falou que o pastor ia sair da igreja para mudar de ambiente. Aí ele ofereceu a congregação aqui para a gente vir, para sair de lá. Só que eu não pensei. Está vendo? Como qualquer um de nós erra. Eu não avaliei todos os fatos. Eu aceitei porque eu ia sair de lá. Mas eu não pensei nos outros filhos. E aí hoje, o meu filho mais novo não quer nem saber de igreja. Porque eu não fui sábio durante a minha gestão. Como eu aceitei ser pastor e eu não tinha um treinamento para isso, ele me colocou assim de sopetão. Aí os problemas da igreja a gente comentava em casa, e aí os filhos iam ouvindo, e ele era adolescente ainda. Quando ele chegou na fase adulta, ele deve ter pensado assim, igreja não presta não, tem muito problema. Não quero saber de igreja não, só tem problema. E aí quando ele é entrevistado por alguém, porque ele é youtuber, ele tem um canal, ele tem 1.300.000 inscritos, ele fala sobre viagens, e ele dá entrevista, ele aparece em revistas. Aí quando alguém pergunta se ele tem religião, ele fala que ele sabe que Deus existe, ele teme a Deus, mas é só isso. Ele não é ateu, ele fala assim, eu não sou ateu, mas eu não sigo nenhuma religião. E não fala na gente que a gente é pastor, que a gente é um cristão, ele elimina tudo isso aí. Então olha só o erro. E aí, a gente erra ou não erra? É bom um exemplo, né, do próprio pregador, porque você sabe que é verdade. Então a gente tem que priorizar na escala de valores, primeiro os filhos, depois a igreja. Olha só. Irmãos, há 40, 50 anos atrás, se tu falasse isso no púlpito de uma Assembleia de Deus, lembra do Chacrinha? Quem lembra do programa do Chacrinha? Tinha uma bengala de guarda-chuva. Quando o cantor cantava errado lá, ele botava assim no pescoço do cabo e puxava, né? Os pastores dessa igreja, se tu falasse isso nessa época aí, ele te botava essa bengala e te puxava do púlpito e te jogava lá fora. Nunca mais tu prega aqui. Mas eu ouvi, com esses ouvidos aqui, ó, eu ouvi do pastor Antônio Gilberto, Deus já recebeu ele lá em cima, né? É autor de alguns livros, um dos melhores dele é Daniel e Apocalipse.
que eu já li e estudei, e ele é autor de várias revistas de escola dominical, da CPAD. É um homem, um homem acima da média, porque ele era realmente acima da média na inteligência. Ele era, como é que chama isso aí? Esqueci agora. Ele era acima da média na inteligência. Ele trabalhou na NASA, nos Estados Unidos, falava inglês, falava francês, não sei o quê. Não, é outro nome. Daqui a pouco eu lembro. E num evento da escola dominical, aquele, se não me engano, é CAPED que chama, que é um evento que eles fazem uma vez por ano. Eu fui lá em Salvador participar desse evento da escola dominical pela minha igreja, ali, a Assembleia de Deus do Bandeirante. Eu ouvi dele, ele falando assim: irmãos, eu era muito ignorante como pastor, eu matei muita gente. Aí todo mundo, caramba, pastor Antônio Gilberto, uma sumidade cristã, um homem que faz parte da Academia Brasileira de Letras, um cara que é reconhecido internacionalmente falando isso. Aí sabe por que ele falou isso? Ele falou: irmãos, eu era preso demais nos costumes que não tem nada de Bíblia, não tem nada de doutrina, só costume, que a mulher não podia usar calça, que a mulher não podia cortar o cabelo, que o homem não podia jogar futebol, e por aí vai. E ele falou assim, e eu disciplinava essas pessoas, e elas saíam da igreja, e eu não ia atrás com aquela ignorância. Então eu matei, porque as pessoas talvez foram para o inferno por minha causa. Nunca mais quiseram ir para a igreja, porque eu disciplinei, porque eu mostrei o pecado da pessoa na frente da igreja. Olha aí, está vendo? Pessoas grandes erram. Priorizam a igreja, não priorizam os filhos, não priorizam os mais baixos. Então, na escala de valores de você, obreiro, de você, cristão, que não é obreiro, mas é um servo de Deus, a igreja está em último lugar. Nessa escala aqui, né, que eu coloquei só até a igreja. Então, a igreja está depois da sua família, depois dos seus filhos. Nunca antes. Porque se você tem uma família desestabilizada, você não tem igreja. Muitos irmãos, já ouvi testemunhos tenebrosos. De pastor de igreja, que a filha dele chegou no culto com o cabelo curtinho, e ele deixou o púlpito, deixou alguém tomando de conta, e foi para a casa dele com ela, arrastando pela mão, e bateu na menina, depois a menina morreu. De tanto apanhar. Doutrina? É doutrina? É coisa de Deus isso aí? Então, escala de valores, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus tem esse primeiro lugar. Depois o seu cônjuge. Oh, coisa boa, né? O nosso cônjuge é coisa boa, foi Deus que deu. Não pode ser coisa ruim, né? Tudo que ele fez, ele falou, e eis que era bom. Ele mesmo dizia, né? E eis que era bom. Então ele não ia fazer coisa ruim para nenhum de nós. Ah, tá, eu coloquei nessa escala aqui, eu coloquei uma última coisa, porque estava na outra página, eu não vi. Os parentes. Os parentes estão depois da igreja. A igreja tem que vir em primeiro lugar. Pai, mãe, cunhado nem parente é, né? Sogro, sogra,
vem depois da igreja, porque olha, esse povo atrapalha você servir a Deus. Famílias que não é a sua esposa e filhos, eles te prendem. Tem mãe que é tão necessitada, meu filho passa aqui, ele passa todo dia. Eu conheço um que, graças a Deus, ele não prioriza, ele vai para o culto primeiro, é um pastor. Mas todo domingo ele vai lá na casa da mãe dele, depois do culto. Mas tem uns que vão antes, aí ficam, e não vão mais para o culto. Viu aí? E assim é sogro e sogra, e parentada toda. É assim, você tem que colocar a igreja antes deles, senão você não serve a Deus, senão você não cultua. Claro, isso não é generalizado, né, irmãos? Nunca é genérico, porque tem pais e sogros que são cristãos também e vêm junto, não é isso? Mas na escala a gente tem que colocar a igreja primeiro, porque eles podem atrapalhar. Então vamos lá. O título é Escala de Valores. Estamos no segundo tópico. Aqui está o segundo princípio que Deus deixou para ser seguido. Ambos devem deixar suas famílias. Eu estou falando à toa? Não, a gente acabou de ler, você já esqueceu? Que a gente leu aqui em Mateus? O que está escrito? O homem deixará pai e mãe. É a Bíblia que está dizendo. E a mulher também, porque ela é igual. Ela também tem que deixar pai e mãe. E olha só, não sei se vocês conhecem a irmã, ela não gosta de ser chamada de pastora nem de missionária. A irmã Edmeia Williams, conhecem? Já assistiram alguma pregação no YouTube dela? Anotem, ouça essa mulher. Você vai assistir 20 vídeos dela tranquilo, sem pestanejar. Edmeia Williams. Ela falou uma coisa tão interessante que eu nunca tinha pensado na vida inteira. Eu nunca tinha pensado nisso. Aquela mulher que Jesus encontrou lá em Samaria. Muitas pessoas, eu achava que ela era prostituta. Porque Jesus falou que ela estava em qual marido? Quantos? Esse aí é o sexto, né? E não é teu marido. A Edmeia, ela tem 5 formações. Uma delas é psicologia. E ela atuou como psicóloga. E ela nunca fez curso de teologia, mas ela conhece Bíblia mais do que um monte de pastor e teólogo que eu conheço por aí. E ela, como psicóloga, ela atendeu vários casos e ela ligou isso à mulher samaritana. Ela falou: irmãos, eu tenho quase certeza que aquela mulher, quando ela casou, ela não procurava um marido, ela procurava um pai. Aí o marido, no dia a dia, falou: essa mulher não quer sexo, essa mulher não quer intimidade, ela quer que eu proteja, que eu proveja, que eu esteja ao lado dela, mas ela quer um pai, não é um marido. Aí largou ela. Aí ela arrumou outro. Aí o outro percebeu a mesma coisa. Porque não tem nada ali no texto que dá a entender que ela era prostituta. Porque ela esteve com os maridos. Jesus falou: esse não é teu marido, mas está com ela. Não é, Jesus não falou que ele era casado com outra pessoa, falou? Então ela entendeu isso aí. E por que eu estou falando isso? Porque ela não deixou o pai e a mãe. Ela procurava no marido uma imagem do pai e não de marido. Será que temos pessoas hoje no mundo assim? Quantos casamentos se desfazem? Eu já atendi pessoas dessa forma.
dizendo que a mulher não chegava junto porque ela queria só outras coisas, só proteção. Então procura a imagem de pai, não quer o marido. Pode ser ao contrário? Pode também. Então, ambos devem deixar suas famílias. Ambos. Quando um casal se une, deve buscar tenazmente, quer dizer, com a sua força, gastar energia para buscar isso. A independência dos pais. Independência, não no sentido de dizer, você não é mais meu pai. Não foi isso que Deus quis dizer. Esse casal casou, busca a independência dos pais. Também deve se esforçar para resolver os seus próprios problemas, dilemas. E não ficar buscando nos pais, senão você não vai ter um casamento, você vai ter um braço da família do seu pai. Porque ele que resolve, a mãe que dá conselho, está lá o tempo todo, interferindo. Então o casal ele tem que buscar liberdade com relação aos pais, independência de seus pais. E é uma independência emocional, não é? Você não vai esquecer os seus pais. Não vai desrespeitar, não vai deixar passar fome, não vai deixar ficar doente sem levar um remédio. Mas é preciso que o casal estabeleça agora o novo núcleo familiar, que é ele e a esposa e os filhos que virão. Não pode ficar dependente dos pais ou dos sogros. Não pode. Por isso que Jesus falou, deixa pai e mãe. E aí tem o ditado que fala que quem casa quer casa. Por quê? Porque quando você está na sua casa, aí você tem os seus problemas. Eu estou falando aqui para casal novo e para casal antigo também, né? Tem casal antigo que tem 20 anos de casado e ainda leva problemas para os pais. É terrível. Mas tem uns segredos que a gente precisa contar também, né? Que ajuda muito a casais novos. Primeiro, não cometa o erro que eu cometi. Porque não tinha condições financeiras, fui morar dentro da casa do sogro. Primeiro erro. Eu cometi, Deus me livrou, Deus me abençoou com um casal maravilhoso que começou a orientar a gente. E aí depois que eu recebi a orientação desse casal mais velho, aí eu fui tomando as medidas necessárias. Eu paguei um aluguel numa outra casa e deixei a minha casa para os meus sogros. Olha o que eu tive que fazer. Porque quando eu casei e fui morar com eles, aí o meu sogro pensou assim, opa, agora eu tenho uma pessoa aí capaz de segurar a casa. Sumiu, passou 2 anos fora. 2 anos fora. Foi para o Maranhão, foi fazer a vida dele lá, dizendo ele que ia construir uma fazenda lá e depois ia levar todo mundo, né? Aí 2 anos depois chegou sem nada na mão. Tinha vendido a casa para ir para lá. Aí ficaram morando comigo, sogra e 7 meninos, né? Que era minha esposa e mais 6. Viu aí? O problema é séria a coisa. Então é preciso você ter a sua casa. Eu aluguei uma casa, deixei a minha casa, olha só. Eu fui pagar aluguel, porque os meus sogros não tinham condições de pagar aluguel para eles, aí eu deixei eles morando na minha casa. Depois eu perdi essa casa. Os meninos foram crescendo, casando, aí cada um fez um barraco lá no lote, o lote era grande. Aí alguns me pagaram lá, eu acho que o lote valia uns 100 mil reais, eu recebi 10 mil. Sumiu, ficou para lá. Então, não morem com seus pais depois do casamento. E se esforcem ao máximo para obter independência financeira, de preferência antes do casamento, né? Não dediquem tempo exagerado aos pais, a ponto de prejudicar o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo.
E também não transforme seus pais ou seus sogros em babás dos seus filhos. Sogro e pai não é babá. Quem pariu Mateus? Que balance. Senão você não vai ter a sua experiência. E nem precisa dizer, né? Aqui no Riacho Fundo 2 é só o que tem. Quando eu era pastor ali, tinha uma reca de avó cuidando de neto. Monte. Tem necessidade também, lógico, né? O filho precisa trabalhar, aí a avó está lá, ajuda, né? Mas não exagere, senão você não vai ter a sua experiência. Terceiro tópico, intimidade do casal. Outro lembrete de Deus a respeito da intimidade do casal. Adão e Eva estavam nus, não era isso? Antes de pecar? Eles estavam nus e não tinham vergonha, não é isso? Até hoje tem que ser assim, não no sentido literal. Também, é claro, mas hoje eu acho que não tem muito problema com isso, não. Antigamente tinha, viu? Tinha uma irmãzinha lá na igreja onde a gente congregou no Valparaíso, que falou para minha esposa assim: minha filha, como é que você faz sexo? Aí ela foi contar, né? Não faz isso, que é pecado. Bote uma anágua grande, pesada, e fure um buraquinho ali só no lugar. Não deixe o seu esposo ver o seu corpo. Viu? Para minha esposa falou isso. Então vamos dizer que hoje os irmãos aqui não têm esse problema, né? Vamos levar para o sentido emocional, para o sentido espiritual. Eles estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. O casamento é o relacionamento mais íntimo que podemos ter na face da terra. É a coisa mais íntima que tem, não é? E essa intimidade, é lógico, ela é física, mas ela também deve ser emocional, intelectual e espiritual. Tem um casal amigo meu de praticamente 30 anos de caminhada juntos, que eles estão prestes a se separar. Por quê? Porque não tiveram intimidade intelectual. O que é ter intimidade intelectual? Vamos ver na sequência aqui para eu não sair do ritmo, né? O casal, ele se despe, né? Se tira a roupa emocional quando compartilha seus sentimentos de tristeza, de dor, de alegria. Eles choram juntos, eles sorriem juntos. A nudez intelectual, ela caracteriza-se por um diálogo aberto, por um interesse mútuo em compartilhar interesses e opiniões. Para compartilhar interesses e opiniões, o casal precisa buscar conhecimento, ou estudar, terminar o seu primeiro, segundo grau, fazer uma faculdade, mas os dois têm que andar juntos. Isso aí tem que ser mútuo. Essa minha colega, ela se despertou depois que os filhos cresceram, ela foi buscar conhecimento. Do quase zero, eu acho que ela tinha nem primeiro grau, em menos de 10 anos, hoje ela é professora da rede pública. Ela terminou todo o seu estudo, fez faculdade, fez pós-graduação, hoje a mulher é professora. E o marido, pintor de parede, não que isso diminua ninguém, mas ele ficou na mesma, ele não cresceu, porque a pessoa pode ser pintor de parede, ganhar muito dinheiro, e pode ser um intelectual. Nada a ver, né? Mas ele não saiu. Ele
ele foi na mesmice, no caminho dos bois, né, que fala. O boi passa por ali, então vamos aproveitar o trieiro, né, do boi, porque é mais fácil andar. Mas o boi gastava 10 quilômetros para chegar lá na cidade, e se você cortasse por aqui, você gastava 3. Aí você segue sempre o trieiro do boi, né? Aí gasta 10 quilômetros com preguiça, ou com falta de perspectiva, de foco, de atenção, de abrir a mente. E a última vez que eles vieram na minha casa, ela, em conversa íntima com a minha esposa, ela falou: estou só esperando o meu mais novo casar, vou meter o pé na bunda. Não vou ficar. Porque não tiveram essa conversa, esse buscar paralelo, junto, mútuo. E ele ficou ali, ó, com a viseira. Ela vai para a academia, posta fotos lá bonitona, e ele fica criticando ela, brigando com ela, em vez de ir para a academia junto, ou em vez de fazer uma corrida na rua juntos. Aí fica só criticando. Ah, por que você está fazendo isso? Aí começam as brigas e vai. E a intimidade espiritual? Ela se estabelece... essa é importante demais, porque ela se estabelece na devoção em conjunto, no culto doméstico, no ensino da palavra dentro de casa, na oração compartilhada, na palavra compartilhada, na leitura bíblica, na participação dos cultos. Essa é mais fácil, né? Não a menos importante, ela também é importante. Mas você viu aí, se não compartilha a parte intelectual, olha o que está acontecendo aí. E é só com esse casal? Esse é o que eu conheço, né? E quantos aí estão em patamares tão diferentes que não conseguem mais andar juntos? Acontece, né? Então, em todas as áreas, o investimento na intimidade é fundamental para um casamento feliz e duradouro. Em todas as áreas, em todas essas áreas que eu falei, né? Física, emocional, intelectual e espiritual. Tem que ter a intimidade, tem que ter o compartilhamento. Deus é sábio, não é isso? E o que ele aconselhou ao primeiro casal ainda funciona até hoje. Então, invista em seu casamento e ore pedindo orientação a Deus, o que fazer com relação a isso, né? Com relação à intimidade. O quarto tópico fala sobre a palavra de Deus. Ela deve ter prioridade no casamento. E ela deve ser obedecida. Porque se ela não for obedecida, não acontece nada com a gente não é salvo, a gente não cresce em santificação, nada. A gente não louva com o coração. Poxa, eu achei tão gostoso esse louvor hoje aqui. Estava ali de olhos fechados. Quem está aqui na frente ministrando não pode muito fechar os olhos, não. Eu aprendi isso aí com uma professora de técnica vocal. Não pode fechar os olhos, não. Você tem que adorar a Deus com os olhos abertos, olhando para a plateia. Até porque se a igreja toda está de olhos fechados, adorando a Deus, e entra um bandido, alguém ali, você não está vendo. Então é só uma orientação rápida aí, tá? Quem está ministrando, não feche os seus olhos. Adore a Deus de olho aberto. Ô, Senhor, de olho aberto. Para você ficar ligado no trono, mas ligado aqui também. Então, olha só, o primeiro versículo que eu separei aqui, Salmos 91, verso 4. Tua verdade, ou tua palavra, é escudo e broquel. Não é isso? Tua verdade, ou tua palavra, é escudo e broquel. Escudo é um artefato de madeira ou de ferro, redondo ou quadrado, que o soldado, na guerra, ele usava para atacar. O escudo é para atacar. O escudo vai aqui, ó, na mão. Ele vai atacando com a espada e o escudo aqui na mão. O broquel é um escudo menor que ele engancha aqui no antebraço, ou no antebraço ou no braço.
E ele usa quando ele está se defendendo. Quando o soldado inimigo está atacando, ele usa o broquel aqui e a espada na outra mão. Então a palavra de Deus é escudo e broquel para nós. Olha só, a gente ataca com ela e a gente se defende também com a palavra. Jesus se defendeu só em Deuteronômio. Você sabia que todas as citações dele ali foi em Deuteronômio contra Satanás? Pode pesquisar. Se não me engano, foi em Deuteronômio só de 1 a 8. Do capítulo 1 a 8. Ele usou a palavra. E a gente tem que usar a palavra no nosso casamento, no nosso relacionamento. A intimidade é coisa maravilhosa. Ninguém está falando nada. É ótimo. Segura o casal. O sexo é coisa boa. Você só não pode pecar, né? Dentro do relacionamento sexual, você não pode pecar. Mas é coisa boa, gostosa. Mas e quando chega na palavra? Porque se você não tiver proteção divina, aí também não tem casamento. Ele não se mantém. Então a gente precisa ler, conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra e obedecer a essa palavra. Está falando aqui, ó. Use a palavra como escudo e como broquel. Ataque com a palavra e se proteja com a palavra. E não é só isso. Se a gente for citar tudo que a Bíblia fala sobre a própria palavra de Deus, a gente vai longe aqui, não é? Porque em Josué 1:8 ele fala, não se aparte da tua boca. Quer dizer, tem que estar na sua boca diariamente a palavra. Pregue a palavra para sua esposa, para os seus filhos, fale dela todo dia. O judeu tinha esse hábito, porque Deus orientou a Moisés e Moisés instituiu esse hábito. Eles tinham a Torá aqui no braço, num paninho costurado aqui. Eles tinham no umbral da porta, no rodapé aqui, ó, que na porta deles, antes da porta tinha essa coisa aí, ó, a palavra estava ali. Quando a pessoa entrava em casa, ele lia a palavra. Se ele olhasse para cima, a palavra estava em cima também. Quando ele olhava para cá, ele lia a palavra. Até nas vestes do sacerdote tinha a palavra escrita. E a orientação era, fala da palavra estando à mesa, estando no caminho para o trabalho, quando você estiver voltando. Então é Bíblia o tempo inteiro. A gente tem que conhecer a Bíblia e tem que usar ela como escudo para nós. E aí a gente pode ir embora. Em Provérbios 4, verso 20, fala que a palavra ela tem que estar na nossa frente todo o tempo. Na frente como se estivesse aqui mesmo, na frente. Ó. Você está andando e a palavra está aqui na sua frente? Porque quem faz assim tem saúde e tem uma vida boa. É o que está escrito no verso 21 do capítulo 4 de Provérbios. Nos Salmos 119, 107, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Casal, faça da Bíblia lâmpada para iluminar o seu caminho, o seu relacionamento, para você não andar no escuro. Já tentou andar no escuro? Mãos do céu, é difícil demais. Eu morava na chácara ali perto do Bandeirante, ia para o culto, eu tinha que passar aquela linha férrea, e às vezes estava tão escuro que eu acho que realmente era só o Espírito de Deus que me guiava, porque eu ia de bicicleta, sem enxergar nada, e assim, oh Deus, me segura, porque aqui é pissarra, se eu resvalar aqui, eu vou cair, vou me machucar todo. E eu orava e pedia, eu era solteiro, adolescente, ia para o culto no escuro, é horrível andar no escuro. E como que é um relacionamento conjugal no escuro, hein? Sem o conhecimento de Deus, sem saber o que Deus quer para a gente, sem saber os perigos lá de fora, sem saber quem está te atacando. Não é fácil, não. Quinto tópico, obediência a Deus. Não, esse é o quinto, né? Sexto tópico, mantenha a chama do amor acesa. A gente vê em Salomão, logo no capítulo 1 lá de Cantares, ela elogiando ele. Mas a primeira coisa que ela fala é assim: eu quero um beijo da tua boca.
me beija. Quem era essa mulher? Era uma africana, não é? Que foi visitar Salomão, saber da sua riqueza, a Sulamita. E ele tinha quantas mulheres, irmãos? 700 mulheres e 300 concubinas, mas ele só escreveu cantares para uma, para a Sulamita. Porque era a que ele amava, né? Aquela morena, bonitona, ele ficava perdido, irmãos, quando via aquela mulher. Ela foi lá para ver a sabedoria dele e acabou que ele engabelou, né? A Sulamita. Quando você for ler Cantares agora, observa quem era essa mulher. Aí no mesmo capítulo, do verso 8 ao 11, aí é ele falando: você para mim é muito preciosa. Você é melhor do que o vinho. E naquela época o vinho, né? Era motivo de alegria, de festas e tudo mais. Então você é tão preciosa que eu vou te dar ouro, vou te dar presentes, coisas boas, olha só. A disposição em abençoar, em enfeitar a esposa. Por aí vai. Então o exemplo de Salomão e a Sulamita, esse exemplo ele nos dá um norte de como a gente deve ser com a nossa esposa. Então leia Cantares e faça aquilo ali com a esposa. Mulher, leia Cantares e faça aquilo ali com seu esposo. Você vai ver que coisa boa, como vai florescer a sua união, né, com o seu cônjuge. Oi. Uhum. Eu fico com vergonha de falar. Não tem jeito. Diga aí. No seio, né, da sua esposa, ele comparou com uma montanha. O teu seio para mim é como uma montanha, porque naquela montanha ele subia para realmente colher favos de mel. Tinha abelhas por ali e tinha as colmeias, ele ia e colhia mesmo, e chupava aquelas florzinhas que sai um líquidozinho doce, né? Então ele comparou: olha, os teus seios são para mim como esses favos de mel das montanhas. Coisa boa, né? Maravilha. Então, os dois eram amantes. Eles não eram simplesmente marido e mulher. Eles eram amantes de verdade, tá vendo? Tem gente ficando com vergonha aí. Eu comparei o amor, irmãos, como muita gente compara, a uma plantinha. Não tem jeito, é uma plantinha. Porque o amor, você não nasce com amor. Você não olha para uma mulher e pronto, instantaneamente, como dizem, amor à primeira vista, pá, já amei. Não. Amor é construção. Amor é crescimento de uma plantinha. Você planta a sementinha e fica observando, regando, colocando adubo. Aí ela começa a despontar, se torna um brotinho e você continua até virar uma árvore frondosa, grande. Amor é isso. Então, você é responsável pelo crescimento, pelo amadurecimento do amor no casamento, tanto marido quanto mulher. Garanta o amor. Aí lá em Provérbios, logo bem no comecinho, né, no capítulo 5, fala assim: ó, você conhece o ditado, está nessa Bíblia aqui, ó, esse formato de texto. Você conhece o ditado: beba da sua cisterna e tire água do seu próprio poço. Conhece? Porque se você não conhece, ó, ela continua, é verdade. Atenção! Você pode chegar em casa um dia e encontrar seu barril vazio e o seu poço poluído. Significa isso, hein?
O texto bíblico continua: a água da sua fonte é só sua, não é para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Está falando do casamento, está falando do sexo. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem. O outro texto fala a mulher da sua mocidade, né? Que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixes de se deleitar em seu corpo. Nessa Bíblia que está dizendo assim: nunca deixe de se deleitar na sua esposa, no corpo dela. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Então, o seu manancial, o seu poço é só seu, dê valor a ele, beba só dele. Não traia a sua mulher, é isso que ele está falando. Não saia com outra mulher da rua, não busque uma prostituta. Dê valor ao seu relacionamento. Então, nunca ache que o amor está garantido. Minha mulher, a Bíblia fala que ela não pode se desligar de mim. Mas cuidado, né? Você precisa cuidar dessa plantinha. Ela merece cuidados. Aí vem os versículos que te dão uma apertada. Ele diz assim, continuando, né? Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Olha aí. Lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. É igual Chaves, né? Não contavam com a minha astúcia, né? Ele não fala? Aí ele fala assim, que ele conhece todos os seus movimentos, não é isso? Então, Deus é assim também. Ele está vendo todos os seus movimentos. Ele está te acompanhando, ele está atento a cada passo que você dá. Aí continua: a sombra do seu pecado virá sobre você e você se verá perdido na escuridão. A morte é recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. E isso não é só se você trair saindo realmente com uma mulher ou a mulher com um homem. É até no pensamento, e a gente sabe disso, né? E para finalizar, eu vou contar para vocês o testemunho muito rápido daquele irmão lá da Ásia Central. Não sei o nome dele, no livro não fala, por motivo de segurança, mas ele trabalhava para um grupo extremista islâmico. Ele matava as pessoas, degolava cristãos. Vocês já viram isso aí, né? Eu não gosto de ver não, mas o pessoal manda vídeo aí. Ele fazia isso. Ele levava os cristãos lá para a beira do rio lá e cortava aqui. Ó. Ele matou muita gente. Aí ele começou a ter uns sonhos. Ele sonhava que estava saindo sangue dos braços dele, das mãos. E aquilo ali deixava ele agoniado. Ele passava o dia todinho lembrando do sonho. Ele via sangue em tudo quanto é lugar. Ficou tão complicado que, sem sonhar, de dia ele estava vendo sangue no corpo dele. E aí, depois disso, ele começou a ter um sonho que ele estava despejando sangue pelo corpo dele, mas uma pessoa veio para ele e falou assim: está vendo aqui minhas mãos furadas, meus pés? E aí saía sangue também das mãos furadas, né, de Jesus. Ele não sabia que era Jesus. Aí ele falou assim: ó, se você experimentar desse sangue, você vai se livrar desse problema. E falou: meu nome é Jesus, eu vou te livrar dos teus problemas. Aí pronto, ele ficou doido para saber quem era Jesus, né? Ele não sabia se Jesus era uma fruta, se Jesus era um
um homem do interior, não sabia quem era Jesus. Aí ele foi procurar. E ele não podia procurar em qualquer pessoa, ele foi no imã. Imã é o sacerdote lá da mesquita. E ele falou que teve esse sonho e tal, e o imã sabiamente falou: esse aí é o Jesus que fala aqui no Alcorão. É o profeta Isa. Só que você não pode buscar ele, porque você tem que buscar Maomé. Aí, depois que ele saiu de lá, ele foi buscar o profeta Isa, né, Jesus. Então ele encontrou alguém que falou de Jesus para ele, ele se converteu, ele parou de ter os sonhos, e ele se casou, ele teve os filhos, e ele já estava fazendo a obra de Deus. Deus usa ele para estar entre aquele pessoal que mata, porque ele era de lá. Então Deus sempre faz isso, né? Ele usa o ex-macumbeiro para pregar para macumbeiro, ele usa um ex-traficante para pregar para o traficante. Então esse homem, muito usado por Deus, aí ele teve uma entrevista com um americano, que no livro, o título é A Insanidade de Deus. O Dick Hipkins, o nome também não é o nome verídico dele, né? Não é o nome real. Ele estava fazendo uma entrevista na China, na Ásia Central, na África. Ele estava conversando com os cristãos perseguidos para saber como que era servir a Deus num lugar onde tinha perseguição. E ele, por um acaso, obra de Deus, ele se encontrou com esse homem. E o homem não quis nem se revelar a ele. Ele ficava na penumbra e o Dick ali. E aí começou a perguntar coisas para ele e foi anotando. Mas aí Deus deu uma palavra para o Dick para perguntar para ele. Ele perguntou assim: e a sua família? Deus é digno da sua família? Aí ele saiu da escuridão, veio para frente, assim como se fosse matar o Dick. Mas ele era um cristão já, né? E aí o Dick achou até estranho, falou: ele não queria aparecer, agora está na minha frente, e está quase me matando aqui, quase pegando no pescoço dele. Aí ele começou a chorar. O homem mais corajoso da terra que o Dick conheceu começou a chorar. Aí falou: irmão Dick, eu tinha muito medo de Deus pedir a minha família, porque ele já pediu a mim. Eu sei que qualquer hora dessa, quando eu estiver pregando, testemunhando de Deus, algum amigo meu que era, sei lá, que me conhecia aí vai me matar. Eu sei disso, a qualquer momento eu morro. Mas eu não queria que ele também pedisse a minha família, a minha esposa e filhos. Aí eles começaram a conversar, o Dick deu uma palavra para ele, aí no final ele falou assim: realmente Deus é digno da minha família. Aí para terminar, essa pergunta que eu faço: Deus é digno da sua família? Deus é digno do seu cônjuge? Ou você quer o seu cônjuge só para você? Não permite que Deus o use. Não permite que Deus faça a obra na vida dele. Fica freando, igual muitas esposas seguram a vida dos servos de Deus, dos ministros, e o homem não deslancha porque a esposa está ali segurando. Deus é digno do seu cônjuge? Deus é digno de você? Ele tem a sua disponibilidade para te usar quando Ele quiser? Amém, irmãos? E eu gostaria de falar para vocês que vocês são muito corajosos em me convidar para pregar, porque eu falo muito. Pastor, meu irmão, não tem jeito não, pastor gosta de falar. Mesmo que eu vá pregar em outra igreja, ainda mais se o pastor chega, não, se me der o tempo, eu marco aqui e seguro, né? Mas se fala: não, pastor, vai pregando aí eu vou pregando, eu vou falando. Pastor chegou para pregar na igreja, aí o pastor da igreja falou assim: irmão, você pode pregar aí, meu querido, até a volta de Jesus, vai pregar. Só que 9 horas o pessoal vai embora, então você fica aí pregando.
Deus abençoe o pastor William, irmãos, essa palavra. Deus abençoe os irmãos. Queridos, você viu aí o tanto que é importante, irmãos? E eu vi que o pastor ele ainda estava meio tímido, né? Eu vi que ele estava ali se segurando, eu falei, à vontade. Queridos, você deu para os irmãos entender, irmãos? Tanto que o seu casamento é algo divino, é algo de Deus. Tá? Então, assim, valoriza, prioriza, irmãos. Tá bom? Obra de Deus, irmãos, claro. Deus, em primeiro lugar na nossa vida, de fato. Né? Mas eu não posso cuidar só da obra e abandonar minha esposa, minha família. A igreja começa em casa, irmãos. Então, que a sua família seja a igreja, tá? Zele dos seus filhos, zele da sua esposa. E outra coisa, prioriza só seu filho, não seus filhos. Tá bom? O marido veio primeiro, a esposa veio primeiro também. Então, se a gente assim fizer, eu não tenho dúvida que nós estaremos casados aí até o arrebatamento de Jesus, a igreja de Cristo. Tá bom, queridos? Obrigado, tá, pastor William? Deus abençoe o senhor, sua família, poderosamente, tá bom? Cadê o Lucas? Então, queridos, você vai dar o curso Adapt Kids, amor, esse mês agora? Irmãos,